ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. João 1:37. Essas palavras que os 2 discípulos ouviram foi o testemunho de João Batista. Nós estamos meditando aqui desde o início desta semana esse testemunho de João. E João hoje no Evangelho aponta: eis o Cordeiro de Deus. E aí esses 2 discípulos, João e André, vão seguir Jesus. Então vamos meditar alguns pontos desse Evangelho. Primeiro é que João, ele fala, ele testemunha, ele é a voz, né, como já ouvimos antes. Jesus é o verbo e João é a voz. E ele aponta então para Jesus, exatamente no texto de hoje. E ao verem e ao sentirem essa palavra firme do seu mestre, esses 2 discípulos de João Batista vão atrás de Jesus. Eles acreditam porque João era um homem de fé, era um homem digno de fé. O segundo ponto nesse evangelho é que João, ele é desapegado, ele não quis ficar com os discípulos para si. A missão dele era exatamente essa, de apontar o Cordeiro de Deus. E aí, ao apontar, sua missão está concluída. Ele está com a vida ganha, né? Ele já cumpriu o seu papel, a sua missão. Um terceiro ponto deste evangelho é que, aparentemente, os discípulos seguiram por conta deles. Eles, ao ouvirem o testemunho de João, a força do testemunho de João, eles vão atrás de Jesus. Mas, na verdade, a graça de Deus já havia tocado antes. Primeiro, havia tocado João Batista para apontar Jesus. Segundo, também já havia tocado o coração daqueles 2 primeiros discípulos. E, por causa que a graça que precede, Jesus faz o convite, como depois vai convidar todos os outros discípulos. Vinde ver. Eles foram e ficaram com ele. E diz o evangelista que aquilo aconteceu por volta das 4 da tarde. Ficou marcado na vida deles. E aí um outro ponto neste evangelho ainda é esse habitar, é ficar com Jesus, fazer morada. Lá no evangelho de João, em João 14:23, Jesus diz: quem me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Então os 2 discípulos viram e fizeram morada com o Senhor. Mas na verdade é Jesus e o Pai quem vem fazer morada em nossos corações. São tantos pontos no Evangelho de hoje, mas eu acho que esses que foram partilhados, que nós partilhamos aqui, devem lhe ajudar, podem lhe ajudar na Solexo nesse dia de hoje. Que o Senhor nos dê esta graça de testemunhar, de crermos no testemunho dos outros, de outras pessoas dignas de confiança. Vamos a Jesus, passemos com Ele um tempo, porque Ele nos chama, vinde. Esse convite que Ele fez aos 2 continua ressoando também em nossos corações. Aceitemos esse testemunho, aceitemos esse convite do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.